bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim, 77, episódio 10. O assunto de hoje envolve a vida de Minúcio Félix, uma das figuras mais elegantes e discretas da apologética cristã primitiva. Ele não se impõe com força, não grita, não acusa, não brande a espada retórica contra filósofos ou imperadores. Ele faz algo completamente diferente. Ele convence pela beleza, ele conquista pela forma, ele ilumina pela sutileza. Quando lemos sua obra, percebemos que estamos diante de um escritor de alma profunda, conhecedor da natureza humana, sensível às tensões da cultura romana e capaz de transformar a defesa da fé em verdadeira arte literária. Minúcio viveu entre o final do século II e o início do século III, período marcado por tensões políticas, conflitos culturais e desafios para a comunidade cristã. Era advogado, um homem acostumado aos tribunais, aos debates públicos e aos meios intelectuais de Roma. Sua formação jurídica lhe deu precisão lógica. Sua formação clássica lhe deu elegância literária. E sua fé lhe deu profundidade espiritual. Sua obra principal e única que chegou até nós é o diálogo chamado Octávio. Este texto é uma das maiores preciosidades da literatura cristã antiga. Diferente de outros apologistas que direcionam seus escritos a imperadores ou aos inimigos da fé, Minúcio Félix apresenta uma conversa serena e refinada entre três personagens: Cecílio, um pagão culto; Octávio, um cristão convicto; e o próprio Minúcio, narrando e mediando o debate. A genialidade do Octávio está no seu formato. Ele não é um tratado seco, não é uma exposição sistemática, é uma caminhada, uma conversa à beira-mar. Uma troca de argumentos que se desenrola como um drama intelectual e espiritual da alma humana. Minúcio escreve como quem pinta uma paisagem. O cenário é a praia de Óstia, a luz suave do entardecer romano, o som das ondas ao fundo. A beleza do ambiente se mistura com a beleza das palavras. O diálogo começa com Cecílio expressando sua admiração pelos cultos tradicionais romanos, pela ordem política do império e pelas práticas religiosas pagãs. Ele repete acusações comuns contra os cristãos: ignorância, superstição, ateísmo, imoralidade e ameaça à ordem social. Essas eram acusações reais, profundamente arraigadas na sociedade romana. Octávio, então, responde, não com agressividade, mas com lógica, serenidade e profundidade espiritual. Sua argumentação é uma obra-prima. Ele desmonta a idolatria pagã, mostrando que seus deuses são meras criações humanas. Explica que o cristianismo não é irracional, mas a verdadeira sabedoria que unifica o universo sob um único Deus. Ele apresenta o monoteísmo cristão não como ruptura cultural, mas como coroação da razão, e ao mesmo tempo defende a moral cristã como superior, pura, coerente e transformadora. O centro do Octávio é a defesa de um Deus único, invisível, eterno e soberano, muito diferente das divindades caprichosas do panteão romano. Minúcio descreve esse Deus com grandeza filosófica e beleza poética. Para ele, o mundo não é fruto do acaso, mas obra de uma inteligência suprema. A ordem da natureza aponta para o Criador. A consciência humana aponta para a moralidade divina. A busca pela verdade aponta para Cristo. A maneira como Minúcio compõe o diálogo é profundamente humana. Ele não humilha seu interlocutor, não transforma Cecílio em um tolo. Pelo contrário, Cecílio representa um pagão inteligente, sincero, honesto em sua busca pela verdade. Isso dá ao texto uma força enorme, porque Minúcio reconhece que a fé cristã não é apenas para os humildes, mas também para os cultos, os filósofos, os juristas e os homens instruídos. O ápice da obra acontece quando Cecílio, profundamente tocado pela argumentação de Octávio, admite que suas objeções perderam força e que a verdade cristã
lhe parece luminosa. Essa conversão intelectual e espiritual é apresentada com grande delicadeza, sem triunfalismo. Minúcio mostra que a fé cristã convence porque é verdadeira, coerente e moralmente superior. O Octávio é considerado por muitos estudiosos como o texto apologético mais literário de toda a patrística latina. Sua linguagem é pura, precisa, elegante. Minúcio escreve com cadência, com ritmo, com amor pela palavra. Seu estilo é tão refinado que alguns chegaram a duvidar que um cristão pudesse ter escrito algo tão clássico. Mas hoje sabemos que Minúcio Félix foi um dos maiores escritores cristãos de sua época. Além disso, o Octávio é um documento valioso para compreender a vida dos cristãos urbanos do século II. Ele descreve práticas, ambientes, percepções e tensões sociais da Roma antiga. Mostra como os cristãos eram vistos, como eram acusados e como se defendiam. Ele nos oferece uma janela única para a formação intelectual do cristianismo latino. Minúcio Félix não é apenas um apologista. Ele é um artista da fé, um advogado que usou suas habilidades literárias para defender Cristo. Um escritor que mostra que a verdade não precisa de violência, apenas de luz. Seu legado permanece como um dos testemunhos mais belos e convincentes de toda a tradição patrística. Ele nos lembra que a apologética não é apenas argumento, mas beleza. Que a fé não é apenas lógica, mas poesia. Que a verdade não vence pelo grito, mas pela serenidade que ilumina a mente e toca o coração. Minúcio Félix continua sendo um dos maiores defensores literários da fé cristã. Sua voz atravessa os séculos com a delicadeza de uma brisa, mas com a força de uma convicção inabalável. Ele prova que a beleza também é um caminho para Deus.